E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é um derivado do Não Pode Tocar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. O Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios de temporada, com entrevistas, ensaios, conversas e experimentações, e dos episódios do Não Pode Chorar, também o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte com colunas abertas do Denis Almeida e da Camila Salotto. A gente publica os episódios todo domingo. Você pode receber os nossos episódios em qualquer tocador de podcast ou plataforma comumente usada para ouvir músicas, como o Spotify e o Deezer. A gente disponibiliza os episódios no nosso canal do YouTube e você pode ouvir direto no site Nota Manuscrita e até receber por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição completa do episódio, na postagem original em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá, você também encontra os links para os nossos perfis pessoais e oficiais. Siga @não pode tocar tanto no Twitter quanto no Instagram. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Aproveite e compartilhe este episódio, indique o Não Pode Tocar para novos ouvintes. Isso nos ajuda muito. Se você puder, considere apoiar financeiramente este projeto. No final da postagem, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir com 1, 2 ou 5 reaisinhos mensais ou qualquer valor esporádico para ajudar este projeto a continuar independente. Chega de recados iniciais. Bora lá para o episódio no qual eu contarei para você como não perder o direito de reclamar. Quando a gente começou a gravar esses episódios do Não Pode Chorar, a ideia não era tanto contar histórias tristes ou fazer as pessoas chorarem enquanto escutam. A palavra chorar era mais uma brincadeira com o sentido de reclamação. Na ideia inicial, a gente gravaria algumas reclamações sobre situações que a gente vivenciou faz tempo ou que aconteceram recentemente, e a coisa toda terminaria com um tom um pouco mais bem-humorado. De certo modo, Não Pode Chorar cumpriria a função de desafogar pensamentos que já não cabiam no formato dos episódios de temporada. Nesse meio tempo a vida aconteceu e vocês sabem muito bem o estado em que o mundo se encontra hoje. A realidade se tornou trágica o suficiente para que as reclamações elas se tornassem exercícios mais íntimos, mais densos e com os quais muita gente tem motivos suficientes para se identificar. Os episódios gravados pela Fabiana, aliás, costumam fazer com que as pessoas chorem literalmente. Já no caso dos episódios que eu gravo, eu tenho uma tendência forte para direcionar a maioria dos meus sentimentos negativos para a raiva. Eu sei que nem sempre isso é positivo, mas honestamente, do jeito que as coisas têm andado, eu prefiro alimentar essa tendência. Acontece que sentimentos como tristeza, medo e frustração fazem com que eu perca a capacidade de agir. Eu detesto ficar sem ação. E esse tipo de sentimento, tristeza, medo e frustração, me faz ficar parado e depois me empurra para a afasia, para a desistência. Daí que,
Quase como uma estratégia de sobrevivência, eu aprendi que a raiva e a revolta, elas não me deixam desistir. Acho que foi assim que eu passei a responder o que acontece de ruim à minha volta. Certo, não acontece assim com todos os casos, é óbvio. Algumas situações, elas não podem ser mudadas. Há situações que exigem aceitação. Só que esse tipo de coisa, isso deve ser a exceção, não a regra. A maioria das coisas ruins, elas podem ser resolvidas. Situações de merda podem e devem mudar. A revolta, ela serve para isso, mesmo quando você não tem a resposta. Você pode reclamar mesmo quando você não sabe qual é a solução para algum problema. Isso parece meio bobo de dizer, e deveria ser uma declaração até infantil. Infantil no sentido de que deveria ser algo que a gente aprende quando criança e que a gente não esquece mais. Infelizmente, o mundo da exploração quer que a gente não compreenda essa afirmação simples. E caso você tenha compreendido, esse mundo, ele quer que você se esqueça do seu direito de reclamar. Outro dia, eu recebi uma mensagem igual a centenas de outras mensagens das empresas nas quais eu já trabalhei. Eu acredito até que se você já precisou trabalhar para se manter, você já deve ter lido ou ouvido coisas parecidas. Era uma mensagem do patrão. O patrão queria uma reunião com os funcionários. O patrão reclamava do mau andamento dos ganhos da empresa. O patrão reclamava que os clientes pararam de pagar. A empresa começou a ficar em uma situação financeiramente difícil. A culpa dessa situação financeiramente difícil, de acordo com o patrão, era da falta de comprometimento dos funcionários. O patrão disse que os funcionários não curtiam ou compartilhavam as postagens da empresa em redes sociais. O patrão comentou isso em um tom de exigência. Que absurdo! Vocês nem curtem as postagens no Face e no Insta? Onde já se viu isso? É por isso que a empresa não vai pra frente. Vocês não amam o trabalho de vocês? Os funcionários lá da outra empresa demonstram que têm orgulho da empresa. Você não tem orgulho de trabalhar aqui, não? Que absurdo! Onde o mundo vai parar? Você já pode imaginar que essa não é uma das funções para as quais os funcionários dessa empresa foram contratados. Os serviços desses funcionários não envolvem curtir postagens da empresa ou ter qualquer sentimento de identificação com ela. Só que esse não é o ponto da mensagem. Esses são apenas detalhes que deixam a coisa toda mais irritante. O ponto da mensagem é que a suposta reunião presencial teria o objetivo de verificar quais dos funcionários verdadeiramente são a empresa. Pedir que funcionários sejam a empresa não é nada muito diferente do velho e manjado vestir a camisa. E isso não é nada muito diferente de chamar os empregados de colaboradores, ou time, ou família. Isso não é nada muito diferente de fazer malditas dinâmicas no começo e no final do expediente para que os funcionários sintam que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia é, de alguma maneira, o mesmo que participar de uma porcaria de uma gincana. Em parte, essa estratégia, dinâmicas e mudanças de termos frios por termos genéricos, tenta fingir que trabalhar é algo divertido, que trabalhar é uma espécie de competição esportiva voluntária. Para o patrão, deve ser muito divertido imaginar a jornada de trabalho como um eterno passo ou repassa, no qual, ao invés de levar a torta na cara, você leva um saco de cimento na cabeça. Para o patrão, não basta que você execute o serviço que você se dispôs a fazer. O patrão só acredita que você merece o seu salário se você passar por algum tipo de humilhação. Se essa humilhação for pública, melhor ainda. Quando o patrão não te humilha publicamente, quando essa humilhação fica só nos grupos de conversas e nas reuniões privadas, quando essa humilhação não é explícita, mas incutida nas exigências do compromisso pessoal, quando acontece assim, o patrão se acha a melhor pessoa do mundo. Quando a humilhação não é pública, o patrão se acha magnânimo, hiperdecente, um ser humano melhor do que a maioria. Quando a humilhação não é pública, o patrão acredita que ele é diferente de um senhor de escravos,
e não entende por que raios os funcionários não estão beijando seus pés e balançando bandeiras com o logo da empresa nas esquinas durante o seu horário de descanso. Bom, se você pensou que isso é um pouco de exagero e que, como é mesmo que se diz, nem todo patrão é assim, de repente, isso que eu disse pode parecer meio exagerado. Agora, tente imaginar se você ou qualquer pessoa teria a liberdade para dizer para o patrão, de modo despretensioso e corriqueiro, que você não gosta da empresa, não gosta de trabalhar e só faz isso porque precisa se sustentar. Imagina quais seriam as reações se você pudesse falar sem travas. Será que você segura suas opiniões e expressões que você considera que feririam os sentimentos empresariais do patrão? Será que, quando você conversa com seus colegas de trabalho, fora do ambiente da empresa e da vigilância do patrão, você reclama de um jeito que você sabe que jamais reclamaria lá dentro? Será que lá no fundo tem uma parte de você que considera que falar que você não gosta de trabalhar, que você não ama a empresa e que, se ganhasse na Mega Sena, pararia de trabalhar na mesma hora, que essas falas são eticamente erradas, ofensivas ou imorais? Trabalhar não é algo que possa ser divertido. Eu já comentei sobre isso no Não Pode Chorar 22, como não ter um passatempo. Então, esse também não é o ponto que eu vou ressaltar agora. Tem outro aspecto curioso incutido naquele tipo de mensagem. Esse aspecto diz respeito ao problema da empresa. No caso, a empresa começa a perder lucro e a culpa imediatamente é jogada sobre os funcionários. Mais ou menos isso. Nesse caso, não dá para jogar a culpa nos funcionários, porque eles, aparentemente, estão cumprindo as suas funções muito bem. Então, o patrão não teria como reclamar do trabalho para o qual ele contratou seus funcionários. Quando o patrão não pode fazer isso, quando o patrão não pode jogar a culpa de um problema sobre os ombros dos empregados, o patrão simplesmente responsabiliza os empregados sem qualquer justificativa. Simples assim. O comportamento do patrão de exigir mais compromisso, mais engajamento, mais preocupação com a empresa é algo típico do neoliberal. Esse tipo de patrão acredita que o salário do funcionário é uma espécie de lucro. Esse tipo de patrão acredita que o seu lucro é comparável ao lucro do funcionário, como se cada um de nós fosse não apenas uma empresa, mas tivesse responsabilidade espiritual com o lucro. E isso não é apenas o jeito de falar. Quando essas pessoas dizem que lucro é sagrado, que a propriedade privada é sagrada, para esse tipo de gente, o lucro é o verdadeiro Deus. Se o lucro é Deus, então todos devem ter responsabilidade para com Ele. Se o lucro é Deus, então todos passam a ter um compromisso moral de solucionar os problemas de acesso a Ele. Tudo isso está pressuposto naquela simples mensagem. Aquela mensagem pressupõe que o correto é que os funcionários sejam a empresa e assim se comportem em momentos de risco. Aquela mensagem pressupõe que, caso os funcionários não protejam a empresa com a própria vida, eles não são dignos de estarem empregados. E há muito mais estupidez contido naquelas poucas palavras. Aquele tipo de mensagem que pede para os funcionários se responsabilizarem por problemas que estão além das funções que eles ganham para executar, arrasta outro tipo de crença. E esse é um tipo de crença que pode ser ainda mais pernicioso. Você já deve ter ouvido a seguinte expressão: não me traga problemas, me traga soluções. Se você nunca ouviu isso com essas palavras, pode ter ouvido algumas das infinitas variações dessa mesma balela. Esse é o tipo de máxima que serve muito bem para a manutenção de hierarquias. E hierarquia é algo que só funciona em cima da mentira de que os chefes são responsáveis e responsabilizados caso os subordinados cometam erros. A realidade, infelizmente, mostra o contrário. Na primeira oportunidade
chefes jogam as suas responsabilidades sobre as cabeças dos funcionários. Além de chefes não precisarem ter responsabilidades, eles também não são responsabilizados. Não é assim que as coisas funcionam na prática. Caso o problema da empresa não seja resolvido, o chefe perde parte do seu lucro, ou até mesmo perde a empresa. Afinal, o objetivo da empresa não é produzir. O objetivo da empresa não é gerar renda para quem produz. O objetivo da empresa não é manter a qualidade de vida de quem produz. O objetivo da empresa não é sustentar a sociedade da qual ela se alimenta. O objetivo da empresa é dar lucro para o patrão. O patrão fecha a empresa e a vida segue. Já o trabalhador e a trabalhadora, eles perdem o emprego, passam fome, pegam uma doença maldita e morrem sem atendimento médico. Depois disso, o chefe abre outra empresa e vai lá explorar mais trabalhadores até que morram. Patrões nunca são responsabilizados pelos seus erros, porque eles vivem sob a máxima de que quem não estiver satisfeito pode pedir para sair. É óbvio que a pessoa não pode pedir para sair, porque ela está acorrentada ao trabalho pela necessidade. A única pessoa verdadeiramente inútil nessa história, como sempre, continua a ser o patrão. Curiosamente, apenas o patrão parece ter o direito de reclamar sem apresentar soluções. O patrão sempre reclama, e a única solução que ele é capaz de apontar é mandar os funcionários trabalharem mais e resolver os problemas dele. Caso o empregado reclame de problemas, lhe é requisitado que apresente alternativas melhores, que apresente soluções. Caso o patrão reclame, ele apenas precisa dizer que a culpa dos problemas é a falta de compromisso dos funcionários. O patrão serve ao lucro e quer que os trabalhadores ajam como fiéis. Afinal, o neoliberalismo é uma seita suicida. E esse é o principal ponto do episódio de hoje: o direito de reclamar. Você tem o direito de reclamar, mas o sistema ainda te escraviza. Você tem o direito de reclamar, mas as correntes da necessidade, elas continuam a te prender ao trabalho indigno. Você tem o direito de reclamar, mas o medo faz com que você abaixe a cabeça e faça orações para o Deus lucro do patrão. Parece inútil dizer que você tem o direito de reclamar. Só que não é inútil. Você não precisa se comportar de modo religioso com relação à empresa na qual você trabalha ou ao patrão. Não há pecado em fingir. Não há pecado em mentir. Apenas se cuide para não acreditar no seu próprio fingimento. É necessário compreender que o direito de reclamar não é apenas individual. Ele é um direito coletivo. Como todo direito coletivo, ele pode ser perdido quando é individualizado ao extremo. Se eu resolvesse responder às mensagens de patrões com o que eu falei até agora aqui neste episódio, eu já teria sido demitido. Acontece que eu não preciso me preocupar em tratá-los com a mesma confiança e compromisso com que eu trato as pessoas que eu amo. Se eu for demitido, será ruim para mim, mas isso não significa que eu precise aceitar o jogo cujo único resultado é a minha mais profunda escravização. Se eu aceito esse jogo, se eu aceito a responsabilidade moral pelo fracasso do patrão diante do Deus lucro, eu vou trabalhar em dobro, receber uma plaquinha de funcionário do mês e abrir margens para que os meus colegas também sejam mais pressionados. O modo como eu converso com o patrão jamais será igual ao modo como eu converso com os meus companheiros de classe. Eu reclamo com os meus companheiros de classe e juntos a gente mantém a cabeça no lugar. Quando a gente exerce o direito de reclamar em conjunto, a gente é capaz de fazer barreiras e exigir que os fiéis do Deus lucro paguem pelos seus pecados. No fim das contas, é para isso que devem servir os sindicatos e outras organizações políticas. Reclamar é também um exercício que deve ser praticado sem culpa. Você não tem obrigação de compreender os mecanismos internos de um problema para reclamar da existência dele. Muitas vezes, essa compreensão surge
durante o próprio exercício da reclamação. Não caia na ideia de que a resiliência é amiga do silêncio e da aceitação. A resiliência está mais próxima do drible, da ginga, da esperteza de rir pelas costas de quem tenta te enganar. A resiliência ela é contrária à estagnação. A resiliência segue de mãos dadas com a revolta. Pode ser meio difícil se lembrar dessas coisas quando a gente fica muito tempo afastado das conversas com as pessoas que não nos pressionam para solucionar os problemas, mas alimentam as nossas reclamações. Esse tipo de convivência, para mim, sempre esteve ligado ao bar. Eu sinto saudade de estar em um bar com o meu pessoal. Perder esse tipo de experiência por tanto tempo faz com que a realidade fique mais difusa, menos palpável. Isso afasta o horizonte. Quando eu era bem pequeno, meu pai me levava com ele até o boteco de balcão de madeira. Era um povo rabugento, suado, com cheiro de cimento, terra, mato. Aquele povo reclamava de tudo. Eles bebericavam a cachaça deles, enquanto eu comia a minha Maria Mole. Meu irmão mais velho me levava para sentar com os amigos dele no bar. Quando eu ainda era criança, eu ficava na minha própria cadeira de plástico, com a minha Coca-Cola. Eles discutiam muito, e quase sempre essas discussões eram sobre assuntos besta. Música, livro, fofoca, politicagem municipal. Todo mundo tinha uma opinião muito forte. E eu percebia que as opiniões mais fortes e que faziam mais sentido costumavam partir de uma reclamação. Em muitos casos, você pode até chamar a reclamação de crítica. Por falar em crítica, em bar e em convívio, eu me lembrei de um trabalho que eu fiz com uma grande amiga minha, Mariana Zamborlini. Isso foi lá em 2007, talvez 2006. O nome do trabalho foi Teatro do Convívio. Aquela proposta envolvia performance, vídeo e texto. Na prática, o que a gente fez foi reunir algumas pessoas para beber em um bar. A gente estendeu uma tela em branco sobre a mesa do bar, e enquanto os movimentos dos copos deixavam marcas de tinta, a gente se embebedava e filmava as conversas. Depois disso, o vídeo editado e montado foi projetado, junto da tela toalha de mesa e da leitura de um longo texto sobre os raros lugares e momentos de puro convívio que a gente tem depois de adulto. Aquilo foi divertido. É curioso que, muito antes de saber da existência de podcasts, eu quis fazer um maldito podcast. E, de novo, envolvia reclamação e envolvia um bar. Isso deve ter sido ali pela mesma época em que a gente fez o Teatro do Convívio. Eu não faço ideia da data exata e eu não me lembrava disso até resgatar uns arquivos antigos que estavam gravados em um CD. Em um começo de noite, depois do trabalho, quando os celulares ainda estavam muito longe de ser espertos, a gente se reuniu para beber e reclamar da vida. Eu deixei o celular sobre a mesa para gravar a conversa. Eu me lembro que eu fiz isso não porque as coisas que a gente dizia eram muito interessantes. Os motivos eram outros. Seria uma festa, não tem uma outra ideia, é uma festa. Você não vai encontrar um outro conceito grandioso por trás disso. É uma festa, as pessoas vão conviverem e isso vai ser transmitido. E a gente vai ser o segurante que vai manter essa festa. Praticamente um Big Brother. Mas tem, olha só, tem uma região da Bolívia que eu não sei qual é. Que eles fazem, tipo, tem vai ter um povoado muito grande, e eles escolhem uma família, e os bolivianos eles são muito fechados, eles bebem pra cacete, né? Eles bebem muito, se transformam, ficam violentos, ficam agressivos, né? Aí tem essa região, tipo, tem a festa que acontece esse ano. Aí falam que sua família vai fazer a festa do próximo ano. Aí você não pode ter grana nenhuma, mas você tem que bancar a festa. A festa dura uma semana. Aí você tem que ir acumulando durante um ano bebida e comida para essa festa de uma semana, que pode entrar quem quiser. Tem um galpão grande, que quem chegar nessa semana pode entrar. E quando você entra, você não pode mais sair. Até terminar a festa. Adorei isso, não cara. pode sair nem a pau. E aí quando se você entra 2 dias depois, se você entra um dia depois, eles te colocam tanto de coisa pra beber, como pra você conseguir acompanhar a galera. E aí eles fazem um trenzinho que você tem que beber tudo, aí passado o tempo você tem que ficar bebendo essa. Vai pra lá, você diz. Vai lá, falou dança do ano que vem. Já falando, mas não vai ser uma semana, vai ser um mês. Caralho. Primeiro, eu quis gravar as conversas por um sentimento simples de não perder o momento. Depois,
Eu quis gravar porque nada daquilo tinha importância, nada daquilo tinha grandeza, e a gente raramente se preocupa em registrar os momentos sem importância. Na medida em que a gente conversava, eu quis continuar a gravar, só porque não dava para saber o momento em que a gente teria uma ideia que poderia virar um maldito projeto de arte. E a gente tinha muitas ideias, e essas ideias quase sempre partiam de reclamações. Quando não dava para gravar áudio ou vídeo, eu anotava. Eu passei a dar atenção a todo tipo de reclamação dos meus amigos e amigas. Teve muito projeto que saiu disso, e ainda acontece mais ou menos assim até hoje. Reclamar é uma parte fundamental do meu processo criativo. Só que não basta reclamar sozinho. Reclamar em diálogo é uma parte fundamental do meu processo criativo. Em alguma medida, eu acredito que reclamar é um dos passos iniciais para que muita gente possa exercer a criatividade. Se a gente parar de reclamar, eu tenho a impressão de que a gente vai parar de se importar. Se a gente parar de reclamar, pode ser que a gente não consiga construir mais nada ou derrubar alguma coisa. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Chorar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Se você concorda ou se você discorda, se você quiser deixar qualquer comentário aleatório ou sugestão, você pode enviar e-mail para nampodetocar@gmail.com ou falar diretamente com o Tiwi através dos perfis oficiais do Twitter e do Instagram, que são @nampodetocar, sempre com o D de pod no mudo. Aproveite e acesse notamanuscrita.com, onde você encontra, além das postagens de todos os nossos episódios, também contos, crônicas, críticas, artigos, resenhas, textos de processo, ilustrações, vídeos, fotografias, vídeo performances e por aí vai. Lembre-se de que você pode nos apoiar financeiramente através do PicPay com R$1, R$2, R$5 mensais ou com qualquer valor esporádico. Acesse picpay.me/nampodetocar e contribua para manter este projeto independente e com a ração do Titi. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e indicar o Não Pode Tocar para novos ouvintes, você já nos ajuda e muito. Eu espero que este episódio tenha sido mais irritante do que qualquer outra coisa e que você reclame cada vez mais. Mantenha a revolta, fique bem, beba água, se cuide e cuide dos outros. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou!